Abra a sua Bíblia na carta aos Coríntios, capítulo 13. Aleluia. Abra a sua Bíblia na carta aos Coríntios, capítulo de número 13. Todos os irmãos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, eu seria como o metal que soa ou como o sino que tinha. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, eu nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, escorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três, mas a maior dessas é a caridade. Amém, meus irmãos? Tomam os seus assentos em nome de Jesus. Meus queridos, no mês passado, nós meditamos a respeito da ceia do Senhor. Aproveitamos a própria carta aos Coríntios para poder discorrer acerca da natureza da ceia, a sua importância para a igreja, o que significa a ceia para os cristãos. E como eu tenho o privilégio de ter todos os irmãos aqui na terça-feira para o ensino, eu entendi que seria oportuno a gente aproveitar essa terça para dar continuidade no nosso estudo também, principalmente porque um outro aspecto importante da ceia do Senhor é a celebração da comunhão que cada discípulo de Cristo tem com o seu irmão. Então, quando nos reunimos aqui, trazemos à memória o que Jesus Cristo fez, trazemos à memória a sua morte, trazemos à memória a sua ressurreição, mas também trazemos à memória o resultado disso, que é o fato de que agora nós podemos conviver juntos pela fé, sem barreira alguma, sem divisão alguma, e conduzindo a nossa vida com o maior emblema da igreja, que é a caridade, o amor. E o capítulo 13 da carta aos Coríntios é carinhosamente conhecido como o capítulo do amor. Alguns chamam ele do mais belo poema bíblico. E nós vemos aqui exatamente a continuidade do capítulo 12 e a introdução para o capítulo de número 14. A partir do momento que Paulo discorre sobre uma correta utilização dos dons espirituais, é necessário que ele nos apresente que a verdadeira espiritualidade da igreja, ela acontece em um ambiente em que os cristãos amam uns aos outros. Então, o grande emblema da igreja, o grande selo que legitima que eu, que você somos de Deus, é o amor que nós temos por Deus
e o amor que nós temos uns pelos outros. Então, é por isso que o banco da igreja não tem braço, não é? Ele tem um braço no canto e no outro, mas não tem no meio. Porque já era projeto de Deus que você convivesse bem com esse irmão que está aí do seu lado. Então você pode dar uma olhadinha para ele e falar assim: por causa da cruz de Cristo, eu posso amar você. Faça isso nesse momento. Esse é o verdadeiro emblema da igreja. É o amor. É o amor. Paulo prepara o capítulo 13, no verso 31 do capítulo 12, que ele diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. O que é o caminho mais excelente? É o caminho em que a igreja descobre que o amor é a força propulsora da sua missão. É quando a igreja percebe que, movida pelo amor transformador de Deus, ela é capaz de servir, ela é capaz de aceitar, ela é capaz de tolerar, ela é capaz de ajudar, ela é capaz de apoiar, ela é capaz de encorajar, ela é capaz de acreditar, ela é capaz de esperar, ela é capaz de fazer com que coisas que às vezes são tão grandes se tornem pequenas, porque o amor de Deus por nós nos mostra que nós podemos amar o nosso irmão e aceitá-lo da maneira que ele é. Apresentando essa verdade, Paulo confronta o amor com três coisas. Está aqui, verso 1, verso 2 e verso 3. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como um sino que tira. Para Paulo é importante falar em línguas, mas é mais importante amar o próximo. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus por isso? Numa igreja que valorizava tanto as línguas como um dom assim que tornava a pessoa um super crente, Paulo reduz as línguas a nada, quando a pessoa que fala em línguas não é capaz de amar. Então, se nós tivermos que fazer uma escolha para a saúde da nossa fé, eu prefiro amar do que falar em línguas estranhas. Mas se eu puder falar em línguas e amar, farei bem também. Mas o amor está acima disso. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Então o amor é maior que as línguas que falamos. Verso 2: ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, eu nada seria. Para Paulo, os dons espirituais são importantes, mas o amor está acima deles. O amor é maior que a profecia, o amor é maior que o conhecimento dos mistérios, o amor é maior que a sabedoria, o amor é maior que a fé, o amor é maior que os milagres. Aleluia! Porque se todas essas coisas faltarem, mas houver amor, Deus continua no seio da igreja, Deus continua no seio da comunidade. Então Deus deixou para nós o amor como nosso emblema. Diga para o irmão que está do seu lado: a igreja anda na caridade. Diga isso para ele. Esse é o nosso emblema, esse é a força motora da vida comunitária da igreja. Verso 3: ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Então Paulo agora coloca o amor acima da filantropia. Até mesmo a caridade praticada, ela pode ser ruim se nós fazemos isso para mostrar. Então Deus conhece o nosso coração, Deus nos sonda. A minha mão estendida não é para mostrar que eu sou alguma coisa, é simplesmente um gesto em que eu reconheço que Deus tem estendido a mão para mim. Aleluia! Então até gestos de filantropia, quando feitos simplesmente para exibição do ego, não tem valor nenhum perante Deus. Então o amor está acima das línguas, o amor está acima dos dons, o amor está acima da filantropia. Por quê? Paulo traz isso para a gente. Nós sabemos que a igreja de Corinto passou sérios problemas de relacionamento entre os seus membros. Esse é o fato. Nós estamos aprendendo aqui nas terças-feiras diversos problemas que esses irmãos tiveram.
Nós já aprendemos que eles supervalorizavam líderes um em detrimento do outro. Nós sabemos que eles toleravam o pecado. Nós sabemos que eles tinham disputas acirradas por poder. E nós sabemos que, apesar de tudo isso, era uma igreja rica em dons espirituais. Então Paulo fica assombrado com isso. Peraí, como que pode estar acontecendo tantas manifestações espirituais no meio de vocês, se o principal mandamento vocês estão negligenciando? Então Paulo chama esses irmãos para a responsabilidade. Tudo isso é importante, mas existem coisas que têm prioridade sobre outras. E qual é a prioridade doutrinária da igreja? Aquilo que Jesus disse quando foi inquirido pelos escribas. Aquele homem perguntou para Jesus: mestre, qual é o grande mandamento? Em outras palavras, o que importa? O que é importante? E Jesus então fala: o primeiro e grande mandamento é que vocês falem em línguas, que vocês profetizem, que tenha revelação em todos os cultos, libertação de demônios e curas extraordinárias. Foi isso, moço? Ah, já sei. Primeiro e grande mandamento é que os crentes melhorem a vida profissional, sejam promovidos, se tornem gerentes, comecem a ganhar mais para dizimar bastante, e que os pastores comecem a andar de carro novo, porque andar de carro velho está difícil. Foi isso? Mas isso não parece com a motivação de boa parte da igreja hoje em dia? O que foi que o mestre disse? O primeiro grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Amarás, amor, amor. E o segundo, semelhante a esse, não é menos importante, é semelhante: amarás o teu próximo como a ti mesmo. DNA de uma igreja saudável é quando os membros são capazes de se amar. Se a igreja prioriza dons em detrimento do amor, essa igreja não é a igreja de Cristo, é uma igreja humana e carnal, ainda que os crentes falem línguas. Se a igreja prioriza os dons espirituais em detrimento do amor, ainda que haja revelação, profecia, movimentos avivalistas, até manifestações corpóreas emocionais, essa igreja é carnal, não é a igreja de Cristo. Ainda que a igreja promova a filantropia, ela ajude realmente todos, ajude os pobres, ajude os necessitados, mas ela não é capaz de se amar. É uma igreja carnal, não é a igreja de Cristo Jesus. A igreja começa a funcionar como um corpo quando os membros amam uns aos outros. Amam uns aos outros. E esse é o tipo de doutrina que a igreja dos nossos dias negligencia, porque essa doutrina, ela nos humilha como seres humanos. Essa é a verdade. Por quê? Quais são os grandes alvos de qualquer ser humano hoje em dia? O reconhecimento, a fama, o sucesso, a preeminência. O sucesso hoje é ter sucesso. Só que o amor exclui essas coisas. O amor mostra que cada um de nós individualmente é dependente um do outro. E é difícil a gente admitir que a gente precisa do nosso irmão. É muito difícil. Mas quando o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, Romanos 5,5, esse amor começa a tirar do nosso coração esses valores invertidos. E a gente começa a desenvolver um caráter como o de Cristo, que sendo Deus Todo-Poderoso, chamou 12 para andar com Ele. E a gente que somos simplesmente pecadores perdoados, achamos que conseguimos fazer alguma coisa sem a ajuda do nosso irmão. Como nós precisamos que o verdadeiro amor de Deus invada as nossas igrejas e nos contagie para andarmos em novidade de vida. Mas o que será esse amor? Como que a gente pode alcançar esse padrão de amor tão elevado? E como que esse amor vai aparecer na vida da comunidade? A partir do verso 4, nós vamos ter aqui
o grande desafio do amor, o grande convite do apóstolo para que a igreja ande no caminho que Jesus deixou para ela. E ele começa no verso 4, pensando no meu relacionamento com você, no seu relacionamento com o seu irmão, dizendo o seguinte: a caridade é sofredora. Algumas traduções mais recentes dizem o amor é paciente. Irmãos, algumas mudanças são dolorosas e alguns processos na vida dos nossos irmãos demoram a trazer resultado. E a partir do momento que uma pessoa experimenta o novo nascimento e se torna cristão, ele é nosso irmão. Ainda que ele não seja, aos nossos olhos, tão consagrado como a gente. O maior erro que a igreja pode cometer é o erro do moralismo exagerado. É aquele erro: eu sou crente, eu ando certinho, eu sou o cara, e se você não andar que nem eu, você não vale nada. É um falso moralismo. Antes de você ser alguma coisa, você não era nada, você era um pecador que ia para o inferno. E depois que Jesus te salva, você começa a pensar que é alguma coisa. Deixa eu te lembrar, você continua não sendo nada. A única coisa que mudou é que agora você é um filho de Deus perdoado e deve andar na graça do Senhor Jesus. E o amor da igreja tem que ser sofredor e paciente. Nem todos os crentes estão no mesmo nível de disciplina, de renúncia, de consagração, de santificação. E nenhum de nós tem direito de sufocar alguém que está ainda dando os primeiros passos, que está lutando ainda com alguns pecados mais flagrantes, dizendo: isso é coisa de crente, não, isso é menor, mas você não é crente, Deus não está na sua vida. Irmãos, pelo amor de Deus, juízes, se silenciem. O único juiz da igreja é Jesus Cristo de Nazaré, e Ele não joga ninguém fora. Aquele que vem a mim, eu não jogo fora. Mas a igreja não. Falsos moralistas, fariseus vestidos de crente, fariseus que nunca conheceram Jesus, porque se conhecessem seriam humildes. Mas conheceram uma religião legalista, em que vale alguma coisa quem é melhor. Quando no reino, meus irmãos, quando aqueles dois disputavam quem era o melhor, Jesus trouxe a criança do lado. Você quer ser o maior, você tem que ser como uma criança, humilde, dependente, pura, simples, aleluia. Deixa eu falar no popular. Enquanto você não abaixar sua bola, você não entendeu o evangelho ainda. Se converte em nome de Jesus Cristo, aleluia. O amor é paciente. Irmãos, eu tenho pecados na minha vida que eu luto até hoje. Não sou melhor do que nenhum de vocês. E eu tenho isso para mim como um troféu, porque eu sou de carne e osso. Não vou ganhar o céu por mérito meu, mas pela obra que Jesus Cristo consumou na cruz do Calvário. Então eu me glorio nele. Não tenho nada, pastor Aguinaldo, para me gloriar em mim. Eu sou menor aqui. Eu sou menor. Mas esse aqui é o maior de todos. Aleluia! E se ele me aceitou, eu estou tranquilo. Não importa que nenhum de vocês me aceitem. Ele me aceitou na cruz e eu estou satisfeito. Aleluia! Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Então o amor é paciente. Ele espera. Ele espera o irmão que ainda não chegou lá. Ele espera o irmão que ainda está aprendendo. Ele não censura, ele não golpeia, ele não joga fora. O amor é paciente. Aleluia. O amor também é benigno, bondoso. Irmãos, quando nós estamos envolvidos com o amor de Deus, nós somos capazes de reagir com bondade aos que nos maltratam. Irmãos, não pense você que aqui é uma igreja de anjos, viu? Eu tenho falado isso em Filipe faz 9 meses, mas alguns irmãos aqui não entenderam isso ainda. Irmãos, eu não pastorei um anjo. Nenhum aqui. Nenhum. Eu pastorei gente. E gente de vez em quando se pega. Ou se pega. Já viu o crente se pegar, né? Pega. A gente é carne e osso. Só que nós, por termos o amor
amor de Jesus conosco, nós somos capazes de reagir ao mal com o bem. Então o irmão chegou esquentadinho para cima de você, você vai naquela paciência, porque a palavra branda apazigua o furor. Calma, meu irmão, calma. As nossas diferenças não são maiores do que o amor de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos resolver isso com um pouco mais de graça, de paciência. O amor, ele é bondoso. Meus irmãos, o amor que Jesus demonstrou para a gente nos impulsiona a lavarmos o pé do nosso irmão. Não é? Você tem que aprender a lavar o pé do seu irmão. Para lavar o pé do seu irmão, você tem que se abaixar. Não é? Porque o crente, ele anda abaixo, porque ele tem a presença de Deus e a glória do Senhor, ele abaixa. Aleluia! Tem muita gente levantando, irmãos. Pastor Reginaldo Santos, que é meu supervisor, ensinou que quem se levanta assim é bodinho, que a ovelha lá abaixo, então o bode levanta. Se você está levantando, meu irmão, você é bode ainda. Mas que Jesus Cristo possa transformar esse bode em ovelha nessa noite, para a glória do nome de Jesus Cristo. Então o amor, ele é bondoso. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: olha, eu quero lavar o seu pé, meu irmão. Eu quero lavar o seu pé. Eu preciso agir com bondade, mesmo quando você me maltrata. E vai acontecer, meu irmão. Eu conheço muita gente, meu irmão, que morreu esperando encontrar a igreja perfeita. Então não existe igreja perfeita. Enquanto a igreja estiver gente dentro dela, vai ter problema. Mas tem uma diferença da igreja e do mundo. O mundo tem problemas insolúveis, porque o pecado está lá. A igreja tem problemas sendo solucionados, porque ela está vencendo o pecado pelo sangue de Jesus Cristo. Então tem as brigas, mas a gente vence. Com a graça do Senhor Jesus. Por quê? O amor, ele é bondoso. A caridade não é invejosa. Quem ama não é invejoso. O amor de Cristo liberta a mim e a você da necessidade de sermos melhor do que o nosso irmão. Sabe o que é inveja? É querer ser melhor do que a pessoa. É querer ser melhor do que o irmão e, em casos mais graves de inveja, querer ter o que ele tem. A inveja, ela começa assim: eu tenho que ser melhor que o William. E ela, se não for cuidada, eu tenho que ser o que o William é. Isso é inveja. Mas o amor de Cristo nos liberta disso. Por quê? Lá fora funciona o mérito, aqui dentro funciona a graça. Lá fora você faz por merecer, aqui dentro você não merece nada e Jesus te salva. Lá fora você tem que ser o melhor, aqui você tem que ser o mais humilde, o menorzinho. Aleluia! Então o amor de Deus me liberta de ter que ser melhor e me dá a liberdade de ser aquilo que eu sou. Deus chama do jeitinho que você é. Você pode glorificar o nome de Jesus Cristo por isso? Mas do jeitinho que você é, Deus ama você. Não quer dizer que Ele vai te deixar desse jeito, jamais. Um amor que não inspira a pessoa a melhoria, não, amor, misericórdia. Eu não quero ninguém passar a mão na minha cabeça, não preciso de ninguém passar a mão na minha cabeça, já tem o diabo que faz isso. Eu preciso de pessoas que me inspirem a ser melhor. E graças a Deus tem colocado a igreja. Porque quando eu vejo um irmãozinho meu vencendo a luta, eu sou inspirado a ser melhor. Quando eu vejo um irmão vencendo o pecado, eu sou inspirado a ser melhor. Aqui a gente cresce para a glória do nome de Jesus. Aleluia! Então a caridade não é invejosa. Irmãos, quantos problemas na igreja são motivados pela inveja? Sabe por quê? Infelizmente, mas eu posso falar no popular ou a gente tem que fazer de conta ainda, depois de 9 meses? Infelizmente, a gente continua olhando só para o comprimento de saia. Não crescemos muito ainda no conhecimento de Deus. A gente olha muito para o comprimento de saia, para cabelo cortado, para maquiagem, porque são coisas mais aparentes, não é? Mas para aquilo que está aqui dentro, a gente tem dificuldade de observar, porque a gente é carnal. A gente continua olhando a aparência, mas o nosso Deus olha o coração, e quem é espiritual olha o coração também.
E a inveja às vezes não aparece tão evidente, mas você vê movimentações. A pessoa vai no vizinho e fala mal do Victor, visita uma outra congregação, fala mal da Afonso, e vai lá em outra igreja e fala mal do Wesley. Por quê? Quer fazer com que as pessoas tenham uma visão errada da pessoa que ela sente inveja. E acha que está arrebentando fazendo isso, está cavando um buraco, está entrando cada vez mais fundo. Está que nem a mão fazendo a própria forca, vai morrer enforcado e não percebeu isso. Irmãos, isso é coisa de gente que está oprimida pelo maligno. Gente que está oprimida pelo maligno. Mas nós estamos debaixo do sangue de Jesus nessa noite. E se você está fazendo isso, para de fazer, em nome de Jesus. Porque senão você corre o risco de falar tanto que já estava lá e no final das contas não chegar. Fala para o irmão que está do seu lado: invejoso não chega em lugar nenhum. Irmãos, invejoso é que nem sapo, tem olho grande e vive na lama. E eu não quero nem um sapo aqui, a gente é a ovelha de Jesus Cristo. Não é invejoso. Eu posso ser quem eu sou, e não importa se o meu irmão tem aparentemente mais sucesso do que eu. O Deus da provisão me dá o necessário, e o que Ele me dá me satisfaz. Se eu não tenho mais, é porque eu não posso ter, porque o dia que eu puder Ele me dá, e eu estou convicto disso. Amém, meus irmãos? A caridade não trata com leviandade. Significa que quem ama não é orgulhoso. Uma pessoa movida pelo amor cristão não se deixará guiar pelo orgulho. Irmãos, tem gente, irmãos, que come sardinha e arrota caviar. Irmãos, tem gente que se acha a última bolacha do pacote. E é aquela traquinas toda arrebentada. Por quê? Não está andando pelo amor cristão. Não está andando, ele é guiado pelo próprio orgulho. Ele tem que aparecer, ele tem que estar em evidência, o nome dele tem que estar no cartaz. E quando a pessoa assim, é uma pessoa rancorosa, áspera, você chega nele assim, todo feliz: a paz do Senhor. Ele: pastor. Pastor. Já olha assim, de baixo para cima para você. Orgulhoso. Você quer chegar onde com esse orgulho todo? Conta para mim. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem veio para Jesus aprende com Ele, e daí se torna manso e humilde. Irmãos, eu morro de medo de gente que fala que Deus fala com ele o tempo todo. Tem medo. E tem gente, irmão, que é mais crente que Jesus. É o tempo todo Deus falou, Deus mostrou. E aí no meio da conversa, mas sabe aquele irmão não vai nada, mas Deus falou comigo. Ele não consegue se concentrar nele mesmo. Ele tem que falar que é, e tem que mostrar que o irmão não é. Um discípulo de Cristo, irmãos, é uma pessoa agradável, disposta a ouvir. Você já viu? Você vai orientar a pessoa: não, pastor, já sei isso. Não, pastor, não precisa falar nada não, já sei. Não, pastor, Deus já falou comigo, mas você não aprendeu, não é possível. Então, quando a pessoa é tomada de orgulho, ela não é agradável, ela não escuta, e o que é pior, ela não serve. Ela quer ser servida. E aí como é que fica? Que cristianismo é esse? Então a caridade não trata com leviandade. Quem ama não é orgulhoso. Fala para o irmão que está do seu lado: irmão, você já aprendeu com Jesus a ser humilde? Pergunta para ele. Não, mas eu falo muito língua estranha. Não, mas eu estou de carro novo. Não, mas eu fui promovido lá na firma. Não, mas até a casa nova Deus me deu. Mas não ama, não está valendo nada tudo isso que aconteceu.
Não é o que está acontecendo na minha vida que mostra que Deus está do meu lado. É a maneira que eu estou conduzindo a minha vida na caridade e na consagração que mostra que eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Fala para o seu irmão, sem amor a gente não é nada. Vamos continuar? Não se ensordece. Quem ama não é soberbo. Irmãos, quando há soberba na igreja, a coisa fica difícil. A igreja deixa de ser um hospital que cuida do doente e se torna um tribunal que procura culpados. E isso é terrível. Quando há soberba na igreja, as pessoas disputam quem é melhor do que as outras. O povo fica sem direção. O serviço cristão minguado. Quando há soberba na igreja, a gente vem para cá para observar os erros. Para depois dos bastidores a gente comentar. Você viu? Aquele versículo que o pastor pregou, ele falou errado. Ah, mas aquele hino que a irmã cantou não é possível. O pastor não deve estar fazendo direito, não. Mas essa juventude é soberba. Você sabe como é que deve ser o discípulo de Jesus Cristo? Ele tem que estar tão unido com o seu irmão na fé, que ele é capaz de tolerar o erro do irmão, porque ele reconhece que Deus suporta os próprios pecados dele. Você pensa que é fácil para Deus suportar o seu pecado, irmão? Eu não sei como é que Jesus me aceita na presença dele. Tem muito pecado nele. Até hoje eu não sei porque ele me chamou. Porque olha que ser complicado que eu sou. Só que eu tenho aprendido, como eu sei que ele tem tido misericórdia na minha vida, eu tenho que vencer a soberba e ter misericórdia de você também. Aleluia. Você é capaz de suportar o seu irmão do seu lado? Dá uma olhadinha bem no olho dele. Você é capaz de suportar ele? Você é capaz de viver com ele sem querer ser melhor que ele? Porque o amor de Deus tem que tirar essa soberba da nossa vida. Irmão, desculpa a franqueza, eu não fui chamado para florear o evangelho. Essa soberba só mostra que você ainda tem o rei na barriga e não tem o rei Jesus no coração. Aleluia. Você tem que escolher onde o rei vai estar. Que o rei na barriga está te levando para o inferno, mas o rei Jesus no coração vai te colocar no céu. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Continuando aqui na palavra, a caridade não se importa com indecência. Uma pessoa que tem o amor de Cristo não quer causar escândalo. Ele sempre fará tudo com ordem e decência. Irmãos, a caridade também me impulsiona a viver minha vida de modo que eu não escandalize a fé do meu irmão. E quando eu falo escandalizar a fé do meu irmão, eu falo no sentido que a Bíblia nos encoraja a tolerar o fraco na fé. Os irmãos se lembram que eu disse que aqui na igreja e em qualquer comunidade cristã há diferentes níveis de relacionamento com Deus. Não estamos igual. Alguns estão mais perto, outros estão mais longe. Mas eu não posso julgar quem está mais perto e quem está mais longe. Eu só posso falar aonde eu estou. Você não tem como falar que o irmão está perto ou longe de Deus. Você não tem visão de raio-x e Deus nunca deu esse direito para você. O único direito que Deus te deu foi: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Paulo tinha tanto medo de ser leviano no falar, que ele diz assim: eu não julgo nem a mim mesmo. Mas tem crente que é leviano, atrevido, e aquele lá não é crente, não. Com que direito você fala isso? Quem te deu esse direito? Você tem dimensão do que significa você falar isso? Quando você fala isso de um filho de Deus, perdoado,
Você disse que Deus não foi capaz de salvar ele. Aleluia! Jesus diz que a gente vai prestar conta de cada palavra frívola que diz. E eu, infelizmente, irmãos, eu ainda tenho convivido com situações dessas disputas que não tem sentido. Irmãos andando aí em volta, nas igrejas, e falando mal de pessoas aqui de dentro. Pessoas levianas. Levianas. Não conheceram Jesus ainda. Porque se conhecesse, obedeceria a palavra. O amor não se importa com indecência. Ao invés de você sair na igreja de cá, de lá, para falar mal de irmão daqui, você devia colocar a cara no pó e chorar pelos seus próprios pecados. Porque esse comportamento é leviano. Isso sim não é comportamento de alguém que professa defender. Você conhece alguém assim? Quem já sofreu com gente leviana? Irmãos do céu, só Jesus na causa. Mas o amor não se porta com indecência. Ele não faz nada para aparecer. Aquele que está com o amor de Deus no coração, o único objetivo dele é viver tanta graça que ele quer mostrar apenas Cristo na vida dele. É aquela pessoa que é um verdadeiro João Batista. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Por isso que o crente ele é discreto. Fala para o irmão que está do seu lado: o crente é discreto, ele não se porta com indecência. Se o pastor lembrou de falar o meu nome, glória a Deus. Se o pastor esqueceu de falar o meu nome, glória a Deus. É necessário que Jesus Cristo apareça aqui hoje. Amém, meus irmãos? Amém. Posso continuar ou posso parar já? Posso continuar? Vocês aguentam mais um pouquinho? Vai ficar mais difícil um pouco, mas vocês estão comigo? Vamos lá. O amor, meus irmãos, não busca os seus interesses. O amor não é egoísta. Irmãos, quanta gente é egoísta na igreja. Egoísta. Ai, não sei que o pastor fez trabalho desse jeito. Eu não gosto de trabalho assim. Irmão, eu não estou aqui para fazer nada que você gosta. Eu estou aqui para fazer o que Jesus gosta. Se fosse para fazer o que você gosta, eu abriria uma loja. Porque na loja o cliente tem razão. Na igreja o Filho de Deus tem razão sempre. A palavra dele tem razão sempre. Então aqui não é loja, aqui é igreja. Então você gostando ou não, a gente vai fazer o que a palavra manda, tá bom? E se você quiser ser cliente desse reino, aceita Jesus de verdade no coração e vem servir com a gente. Que aqui eu não tenho tempo para ressentimento, para fofoca. Aqui eu quero pregar, encontrar na igreja, ganhar alma para Jesus. O que A fez não me interessa, o que B fez não me interessa. O que interessa é que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim. E é isso que me impulsiona. Não tem tempo essas coisas. Então a gente não pode ser egoísta. O centro da igreja não sou eu, é Cristo. Então eu tenho que me preocupar com os interesses do meu próximo. Já imaginou que coisa linda seria se a igreja fosse assim? Eu cuidaria dos seus problemas e você cuidaria dos meus. E a gente teria um fardo suavizado. Agora a gente está vivendo um tempo que, infelizmente, irmãos, o povo dos nossos problemas não cuida, mas da nossa vida cuida. Bastante. Ó, irmãos, tem hora que eu queria ser gato, viu? Ficar com a minha vida e dar 6 para o povo cuidar. Porque tem gente que se ocupa, irmãos. Eu não sei como é que consegue tempo para cuidar tanto da vida dos outros. Eu fico pensando, meu Deus, que vida cristã fracassada. Aí, irmãos, a gente comete a loucura de observar o desenvolvimento dessa pessoa na fé, irmãos. É fracasso. Não vai para frente, não faz nada que vai ficar para você dar nada. Por quê? As pessoas estão com o egoísmo, só buscam o próprio interesse, irmãos, na igreja.
eu tenho que me preocupar com o meu irmão e procurar ajudá-lo. Irmãos, cuidar da igreja não é missão só do pastor. Pelo amor de Deus, todos prestem atenção nisso. Cuidar da membresia não é papel só do pastor, do vice-dirigente, do presbítero. Nunca foi assim. Todos cuidam de todos. Esse é o modelo bíblico, meus irmãos. Agora, quando o irmãozinho nosso está lá ferido, a gente se preocupa com a gente. Ah, não, eu estou bem, então tá bom. Não, irmãos, vamos olhar com compaixão o sofrimento do nosso irmão. Vamos respeitar o sofrimento do nosso irmão. Respeitar, ajudar. É tão bom quando a igreja faz dessa maneira, meus irmãos. Então, você perceber que o seu irmão está passando uma necessidade, não fica conjecturando. Será que o pastor já foi lá? Vai você, irmão. Vai você que no tempo certo eu vou. Mas ajuda. Vamos somar. Em nome de Jesus. Vamos somar. Se alguém sai daqui, a culpa não é dos ministros. A culpa é de toda a igreja. Então alguém está doente, vai visitar. Alguém está sofrendo, ora por ele. Alguém está passando uma necessidade financeira, socorre. É assim que a igreja funciona. Só que quando a gente perde isso de vista, as prioridades mudam. Alguém está doente, Deus está pensando na mão. Tem que queimar mesmo. Irmãos, é tão leviano a gente querer julgar o que Deus está fazendo ou não, né? É coisa de a gente se informar da Bíblia, no mínimo. Com que direito você fala o que Deus está fazendo? Deus falou para você? Ah, então quando o seu irmão está sofrendo, Deus está pesando a mão, né? Mas quando você está sofrendo, você está sendo provado. Incoerência, né? Ô carnalidade. Crente menino, irmãos. Menino. Deixa eu te lembrar da Bíblia, pelo amor de Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Deus não mandou eu descobrir a causa do sofrimento, meu irmão, mas mandou eu socorrê-lo nas suas necessidades. Amém? Então não seja leviano no falar, não busque seu próprio interesse. Irmãos, quem ama não se irrita. Não se irrita facilmente, algumas traduções. Pessoas encharcadas pelo amor de Deus não são sentimentalistas ou hipersensíveis. Irmãos, a igreja de Jesus sofre com um espírito de porcelana terrível. Tem gente, irmão, que você não pode, meu Deus do céu, você passou do lado e às vezes, por uma fatalidade, não deu uma olhadinha para a pessoa. Ai, pastor, você nem me reparou em mim, nem me viu. Ah, irmão, vai se converter em nome de Jesus Cristo. Muita sensibilidade. Pessoas assim querem atenção, querem melação. Irmão, você quer melação? Mergulha numa piscina de mel. Aqui você não vem para ser melado, você vem para socorrer. Às vezes esse irmão passou do seu lado e não cumprimentou você, está tão arrebentado, está tão moído por dentro, e ele queria um abraço seu. Mas você, porque é muito sensível, exigiu um abraço dele. Então a gente inverte as prioridades. Então não seja assim. Faz assim no seu irmão, vê se ele é de porcelana. Se for, põe a mão na cabeça dele e ore em nome de Jesus Cristo. Fala assim: Jesus, faz essa pessoa ser de carne. Irmãos do céu, a gente tem que ter cuidado com isso. Muito cuidado. Porque a pessoa muito sensível, ela polariza toda a atenção dela. Ela está sempre mal, ela sai da igreja facilmente, ela sempre some. Por quê? Ela quer que toda a atenção esteja nela. Só que ela se esquece com isso que outros irmãos sofrem também. E que nenhum ser humano consegue distribuir atenção para tanta gente. Então, ao invés de você exigir atenção, cuide de alguém. Você vai perceber quando você cuidar de alguém que essa necessidade de atenção, o Espírito Santo vai suprir você. Você crê pode glorificar o nome de Jesus Cristo? O amor não se irrita.
facilmente, não há muita sensibilidade, não exige do outro o que muitas vezes ele próprio não está oferecendo. Não suspeita mal. O que significa isso? Não guarda rancor. Irmãos, o rancor, a amargura tem sido um câncer na igreja. Um câncer terrível. Um câncer terrível. Mas o amor de Cristo é capaz de nos sarar, meus irmãos. Eu vejo na cena da cruz uma vitória profunda contra o rancor e contra a amargura. Observa Jesus. Perto de morrer, as pessoas pelas quais ele investiu a vida discipulando abandonaram ele. Só João ficou ao pé da cruz. Pedro negou, os discípulos fugiram, Judas traiu, e olha que ele lavou o pé de todo mundo antes de ir na cruz. Mas cadê o povo? O povo que ele veio para morrer, Israel, mandou crucificado. Jesus sabe bem o que é ser rejeitado, o que é ser injustiçado, o que é ser incompreendido, o que é ser traído. Tudo que você, meu irmão e minha irmã passaram aqui dentro. Mas sabe o que eu acho lindo? Ele levou isso para a cruz. Não foi só o meu pecado que foi na cruz. As injustiças que eu sofri estão lá. As calúnias que disseram a meu respeito estão lá. A incompreensão está lá. E porque eu passei pela cruz, ficou lá. E agora eu posso ser livre pelo poder do sangue de Jesus. E pelo amor dele que me sara. Independente, todo mundo pode ter me traído, mas o amor dele me alcançou, me tirou de um charco de lodo e me colocou de pé na presença dele. Deixa o amor de Cristo te sarar nessa noite. Aleluia. Quantos querem ser sarados do rancor aqui? Glorifica o nome de Jesus. Você pode ser sarado nessa noite. Aleluia. Deus é fiel. Quando a pessoa é rancorosa, ela suspeita de tudo. Tenho certeza que o Vitor está lá pensando alguma coisa contra mim. Eu tenho certeza que o Aguinaldo está vendo a Bíblia porque ele está discordando da mensagem do pastor. O rancoroso, ele suspeita mal o tempo todo. Vira um detetive na igreja, ele está sempre suspeitando. Todo mundo está contra ele. Não, porque irmão não me aceita, não para com isso, em nome de Jesus. Carnalidade, para. Irmão, você não está aqui para ser aceito por ninguém. Jesus já te aceitou, isso te basta, aleluia. E quem é de Jesus te aceita também. A pessoa não está te aceitando, por certo é de Jesus. Porque aqui a gente está unido numa só fé, numa só esperança, num só amor que foi revelado no Calvário por todos. Então, quem ama não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O que significa isso, meus irmãos? Significa que não tem aquele prazer de expor os erros alheios cometidos pelo seu irmão. Irmãos, coisa mais triste é quando o irmão nosso peca na igreja e alguém coloca o pecado dele em evidência para todos verem. Olha lá, Aguinaldo, pecador. Daqui para todo mundo ver. Era vice gente, hein? Olha o que ele fez. E vai falar, coisa feia. Você se alegra com a ruína do seu irmão? Quem se alegra com a ruína de crente é o diabo. Se você se alegra com a ruína do seu irmão, desculpa a fraqueza, você é filho dele. Quando meu irmão cai, eu choro. Obadias capítulo 1, abra sua Bíblia, por favor. Obadias capítulo 1, verso 12. Nós vemos Deus indignado quando dois irmãos simbolizados aqui
Edom e Israel, quando um se alegra pela ruína do outro. Hebreus capítulo 1, verso de número 12. Todos os irmãos encontraram? Mas tu não devias olhar para o dia de teu irmão, no dia do seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia. Irmãos, que tristeza é quando um irmão nosso cai na fé, a algo que todos nós estamos sujeitos, e a gente se alegra na queda dele. Bem que eu falei que ia cair, bem que eu disse que não ia suportar, bem que eu disse que não era crente coisa nenhuma. Meu Deus do céu. Ô geração sabor de mel que não entende o Evangelho. Eu quero só te lembrar que Jesus lavou o pé de Judas. Porque essa pessoa pode não ser talvez muito crente aos seus olhos, mas Jesus morreu por ela. Então ela tem um valor. Glória a Deus, aleluia. Você não entendeu que quando um membro fracassa, o corpo inteiro padece, irmãos. Não tem coisa mais difícil, irmão, do que a gente precisar disciplinar um membro. É horrível. É horrível. Horrível. Nada mais horrível, irmãos, do que a gente cuidar de alguém e ver às vezes o mundo levando a pessoa. E a gente chorar, orar, aconselhar, e a pessoa às vezes não consegue, no tempo oportuno, perceber que ela está perdendo a própria alma dela. E é um momento que a igreja tem que estar unida com a cara no pó orando. Mas ao invés de ela estar lá clamando, como está escrito em Isaías capítulo 60 e 62, está escrito ali, daqueles que estavam sobre os muros intercedendo, até que Deus colocasse novamente Jerusalém como objeto de louvor na face da terra, mudando aquela situação de ruína para uma situação de glória. E quando aqueles que deveriam estar intercedendo estão aplaudindo a queda de alguém, oh irmãos, essas coisas mexem muito com a minha alma. Muito com a minha alma. Você tem que sofrer por quem está caído, meu irmão. Se você aplaude o teu irmão que está ferido, se você aproveita o momento de ruína, de fraqueza do seu irmão para terminar de pisar na cabeça dele e afundá-lo, querido, faz um favor, sai da igreja em nome de Jesus. Volta para o mundo. Que a gente não entendeu o Evangelho ainda, irmãos. Jesus orou pela unidade da igreja. Não atrapalha a oração de Jesus, não. Não seja você impedimento para a oração de Jesus se cumprir. Porque Deus zela pela igreja dele. E aí daquele que fere pequenininho de Jesus. Não tem chave hoje, né, irmãos? Né? Não tem promessa cumprida, né? O povo fica quietinho. Né? Mas aqui é assim, viu, irmãos? Aqui a gente está preparando um povo como uma virgem para se encontrar com o noivo sem ruga nem mácula. Fica chave, carro, está cheio de igreja em volta. Mas aqui nós somos a comunidade cristã e a gente vai continuar na doutrina. Aleluia, porque a gente quer morar no céu. Amém, meu irmão? Então, não suspeita a mão, não, pelo amor de Deus. Nem foco com a justiça, nem com a injustiça. Quem ama, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu vou terminar aqui porque as horas já se avançaram. Continuo na terça-feira. Quem ama, meu irmão, é capaz de sofrer. Capaz de sofrer. Mesmo quando ele está naquela situação de amargura, está sendo moído dentro da igreja. Ele sofre por amor ao Evangelho, mas ele não abandona a sua posição.
ele permanece. Quantos podem sofrer aqui por amor a Cristo? Glorifique o nome de Jesus. O amor tudo crê. Quem ama é otimista. Quem não ama, quem não tem o amor de Deus, vê o irmão que está fraquinho na fé e fala assim: eu já sabia que ele não era crente. Mas quem ama, que tudo crê, ele está caindo agora, mas Deus vai colocar ele de pé. Ele crê. Ele crê, irmãos. As ovelhas mais atrapalhadas que eu já tive se tornaram as melhores ovelhas que eu já vi. E tanta gente bola cheia que vê anjo que vai ficar quieto. Ficar quieto. Oremos. Tudo espera. Quem ama é capaz de esperar. Tem pecado, irmão, que o irmãozinho nosso vai levar anos para abandonar. Você sabe que tem coisa que você não foi liberto ainda. Graças a Deus, pastor, eu sou tão crente que eu já nem corto cabelo mais. Não é só o cabelo que não corta, tem outra coisa que você não está cortando também. Devia cortar. Amiguinho. Você sabe que tem coisa que você não se libertou ainda. Mas você pode manter esse pecado, mas seu irmão não pode manter o dele. Que engraçado, né? Incoerência. Você desce a cinta no seu irmão, pega essa cinta e bate na costa um pouco em nome de Jesus Cristo. Porque o pecado que o seu irmão tem, você tem também. Você é tão frágil como ele. Você vai comer desse pão e beber desse cálice por causa da graça de Jesus, somente por ela. Então quem ama é capaz de crer. E esperar. E suportar. Suportar o quê? Suportar a vida em comunidade. Até que Jesus volte. Não vou te iludir. Até Jesus voltar você vai se decepcionar. O irmão vai olhar feio para você. Alguém vai esquecer de dar Pai do Senhor para você. Alguém vai falar mal de você. Até Jesus voltar isso vai acontecer. Mas porque você tem o amor de Deus no seu coração, você vai ser capaz de suportar até o fim. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus.